E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre as principais atualidades e novidades do nosso clube encarnado, o Sport Lisboa e Benfica. E hoje vamos falar que o Benfica teve uma grande vitória ontem perante o Marítimo dentro de casa. Então, se liga aí. Maltinha, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o Benfica BR, o canal de um brasileiro apaixonado pelas cores encarnadas e apaixonado também pelo Benfica. Cara, ontem o Benfica fez um jogo impressionante, um jogo muito interessante e um jogo bem tranquilo para nós adeptos. Quem foi ao Estádio da Luz assistiu um espetáculo de jogo. 5 golos e poderia ter sido mais. O Benfica ganhou no primeiro tempo de 1-0 e no segundo tempo marcou mais 4 golos. E no primeiro tempo o Benfica perdeu ali pelo menos umas 3 chances de golo. Imagina, poderia ter sido 8, 9, 10-0. Se o Benfica acelera o jogo, o Benfica poderia ter feito muito mais. E o importante também é o arranque dessa época, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Ok, faltam ainda 27 jogos para acabar o campeonato. Só que claro, pode acontecer muita coisa nisso, né? Pode acontecer muita coisa nesse campeonato. Só que, cara, a gente não pode deixar de achar muito bom, achar interessante e de comemorar, benfiquistas, esse início que o Benfica está a ter. Por mais que ainda falte muita água para passar debaixo dessa ponte, muitos jogos para fazer, é um dos melhores arranques que o Benfica já pode ter aí na sua história. Lógico, já teve na história arranques melhores do que esse, mas iniciar o campeonato com 7 vitórias em 7 jogos, de forma incontestável, jogando jogos difíceis, porque a gente não pode dizer que o jogo contra o Boa Vista foi um jogo fácil, o jogo contra o Vizela também foi um jogo bem complicado, ganhamos ali nos descontos. Então jogamos jogos fáceis, como o de ontem, jogamos jogos difíceis e mesmo assim o Benfica saiu vitorioso. Isso nos dá muita esperança e colocou a gente no rumo certo. Esse é o caminho certo para que a gente se sagre campeão no final dessa época. É assim que o Benfica tem que jogar, mesmo com percalços. Provavelmente a gente não vai ganhar todos os jogos. Se ganhasse, ia ser muito interessante ser campeão invicto do Campeonato Português. Mas eu acho bem difícil isso acontecer. Nós não vamos ganhar todos os jogos, vamos empatar algum jogo, vamos perder algum jogo. O importante é que o Benfica, mesmo depois que empate, mesmo depois que perca, o psicológico desses jogadores não seja abalado e continue jogando da mesma forma para frente para poder ser campeão do Campeonato Português. É um arranque muito legal, muito espetacular e é importante por vários motivos. Primeiro, para dar confiança. Segundo, para realmente deixar bem intrínseco ali nossa forma de jogo, todos os jogadores conseguirem entender que a forma de jogo do Benfica é essa, é para frente, é atacando, com a bola nos pés. E uma das melhores coisas também é deixar os nossos adversários para trás. Estamos a 5 pontos de diferença do Porto, que está mais próximo ali no terceiro ou quarto lugar, se eu não me engano, e estamos a 11 pontos de diferença do Sport. Nesse campeonato, nesse início de campeonato, nossa maior disputa não está sendo com o Porto, e sim com o Braga, que também conseguiu fazer um jogo interessante contra o Vizela, que também marcou 2 golos ali no fim. Essa diferença poderia ter sido maior. O Vizela é um time bem encardido de pegar, mas o Braga conseguiu suplantar essa dificuldade, também venceu e manteve essa diferença de 2 pontos para o Benfica. O Braga é outro time que está jogando muito bem esse campeonato. Então, quando o Benfica jogar com o Braga, vai ser um jogo muito difícil, bem complicado. Depois do Benfica, é o melhor time que está jogando esse campeonato. Só empatou o primeiro jogo, também venceu todos os outros. Vai ser um jogo interessante. Mas falando do Benfica, esse jogo foi importante por tudo isso. O Benfica no primeiro tempo, na primeira etapa, jogou bem. E o time do Marítimo, além de ter ido com a camisola verde da cor do relvado para tentar confundir os jogadores do Benfica, resolveu ficar lá atrás. Autocarro na frente do golo, 11 jogadores lá na frente e tentar segurar o máximo possível. Era muito clara a diferença técnica entre o time do Marítimo e o time do Benfica. Ali estava bem claro. Tanto é que o primeiro gol do Rafa
por mais que eles estavam ali a defender, por mais que eles estavam a marcar, a bola meio que rebateu ali, o Rafa conseguiu tirar a bola, passar na frente do defesa deles e fazer um excelente gol. Tirando esse gol do Rafa, o Benfica poderia ter feito com o João Mário e não conseguiu fazer. Gonçalo Ramos teve uma chance na cara do golo também e não conseguiu fazer. O Benfica poderia ter ido tranquilamente para o intervalo com 3-0 no placar. Não foi. No segundo tempo, o Benfica não acelerou o jogo. O jogo era um ataque contra a defesa, era como se o Benfica estivesse a treinar. Não teve velocidade, não precisava da velocidade, apenas procurar os espaços que foram aparecendo. E quando não tinha espaços, a defesa adversária abria os espaços. O guarda-redes do time do Marítimo foi o melhor jogador do time deles. No primeiro tempo pegou muito, no segundo tempo não vira a cor da bola. O Benfica no segundo tempo resolveu fazer golos, mesmo sem acelerar o jogo, e fez mais 4 golos. E se quisesse acelerar o jogo, teria feito muito mais. Jogou bem tranquilo, jogou com muita calma, e isso deixa a gente bem animado para essa época também, porque já são o início de época bem interessante e mostra que o jeito do Benfica é esse, é o jeito para vencer, é o jeito de jogar para frente, e é isso que temos que fazer para todo o campeonato, independente do que acontecer daqui para frente. Alguns pontos que são interessantes falar desse jogo: Gonçalo Ramos escolhido o melhor jogador da partida, fez 2 golos, bisou no segundo tempo, desencantou. No primeiro tempo tinha perdido alguns golos, mas no segundo tempo desencantou, fez 2 golaços. O primeiro gol de letra, que foi uma pintura, um golo de quadro. E o segundo tempo, um golo de PlayStation. Quem joga PlayStation, joga FIFA, sabe do que eu estou a dizer. Ele tentou ali, o guarda-redes saiu e ele deu um tapa por cima do guarda-redes. A bola ainda encostou no guarda-redes ali, mas quem joga FIFA sabe que a gente tenta sempre encobrir o guarda-redes, o goleiro, para tentar fazer o gol. Além deles, o David Neres também deixou a sua marca ali. David Neres não correu nesse jogo, não apareceu tanto, não precisou aparecer tanto, não precisou correr tanto. Um jogo em que ele realmente descansou e ainda marcou o seu golo ali no segundo tempo. E o outro jogador que também marcou seu golo e que é importante ele ter marcado o golo é Julian Draxler. Draxler, esse mesmo, entrou no segundo tempo. O Benfica mudou bastante no segundo tempo, entrou bastante jogadores que a gente precisa ver jogar com a camisola do Benfica, e um deles é Draxler, que está se recuperando de lesão, está voltando aos poucos a ter ritmo de jogo. Clinicamente está liberado, mas fisicamente ainda precisa ainda melhorar, pegar ritmo de jogo, destravar as pernas. Você consegue perceber que as pernas dele ainda tá meio travada, assim. Ele ainda não consegue acompanhar o time, mas ele já vem tendo uma evolução, e ontem ele aproveitou para marcar um golaço também, um tiraço que foi ali no ângulo. Isso é bom para dar confiança a ele, para ele poder treinar e voltar a jogar no nível que a gente sabe que Julian Draxler pode jogar. Entrou também John Brooks, que é o defesa contratado aí nessa última temporada, ali no apagar das luzes. Foi contratado John Brooks porque nós estamos ali sem nenhum defesa, porque os defesas brasileiros estão todos machucados. John Brooks entrou ali, jogou 2-3 minutos ao máximo, mas também entrou. É importante ele entrar também no jogo para a gente poder vê-lo, para ele poder sentir que faz parte da equipa também, porque ele só entra e só fica a ver o jogo do banco de reservas também não é interessante. O jogador também tem que se sentir fazendo parte. Entrou Mihailo Ristic, entrou também Florentino, também entrou o Gilberto. O time do Benfica ali, depois no segundo tempo, foi modificando e mesmo assim marcando golos, e é isso que era importante. O time do Marítimo, infelizmente, é um time muito frágil, era o último do campeonato, nada mais previsto do que o Benfica, primeiro do campeonato, vencer o Marítimo, que era o último do campeonato. Ontem, nesse jogo, eu fiz uma live, não estava programado fazer live, não tinha dito para ninguém fazer live, simplesmente abri a live ontem para fazer teste, para ver se eu conseguia fazer uma live, se o computador que
tem aqui, eu conseguia fazer uma live. E quem assistiu a live, por favor, comenta aqui, diz o que achou da live. Pode criticar, pode falar o que achou bom, achou ruim, para eu tentar ir melhorando e para poder fazer as próximas lives. Não vou dizer quando vai ter as próximas lives, porque eu ainda estou tentando aqui ver como é que funciona essa coisa de fazer lives de forma legal, para fazer de forma apresentável para vocês, mas eu acho que a live ficou bem legal, ficou bem divertida. Das próximas vezes, caso vocês queiram acompanhar, venham. Eu na próxima live eu já vou dizer aqui com antecedência para a gente poder fazer uma bagunça na internet e torcer também nas redes sociais pelo Benfica com os adeptos aqui na live do Benfica BR. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira, esse foi o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e tchau.